a mais um vídeo de hoje. E hoje, gente, eu vim contar pra vocês um caso que deixou o Japão e os telejornais japoneses bastante agitados. A população ficou bastante agitada com essa história que eu vim contar pra vocês. Mas antes de eu ir contar essa história, esse caso bizarro de stalkeamento por aí, eu vim pedir a sua contribuição aqui para o nosso canal e também agradecer você que está fazendo parte da nossa família, né, do canal Sara RU. Peço perdão para vocês, muitas vezes devem ter vídeos que para algumas pessoas não é interessante, mas para outras são interessantes. Então, eu quero dizer que o foco do canal é baseado na minha vida aqui no Japão e contar pra vocês, né, coisas, fatos do dia a dia, lugares que a gente vai, o que a gente come e tudo mais. Então, se por acaso aparecer algum vídeo que não seja do seu interesse, não se desinscreva, porque o próximo vídeo pode ser de um assunto que você goste, já que o canal é focado nisso, né, na nossa vida em geral aqui no Japão. E bom, gente, hoje, né, antes de contar esse caso pra vocês, eu queria pedir a contribuição também. Vim aqui me diga like e me pedir para vocês se inscreverem no canal, porque tem muita gente, né, que assiste o nosso canal e ainda não se inscreveu. Então, por favor, gente, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para receber as notificações, deixe seu joinha, deixe seu comentário, porque a gente que é youtuber iniciante precisa muito da sua ajuda. E é isso, e você que já faz tudo isso por nós e também já é um inscrito, mil beijinhos para vocês. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Hoje, pessoal, vim contar pra vocês um caso bizarro que aconteceu no Japão. E esse caso, né, saiu na televisão agora esse mês, recentemente, na verdade. E, gente, foi uma história pra deixar muita gente meio assim, e se tornou polêmico aqui na televisão japonesa. E também deixar um alerta aí pra vocês. Bem, gente, o caso de hoje nosso começa em Saitama, uma prefeitura aqui do Japão, próximo a Tóquio. E o nome do acusado, né, do envolvido nesse caso de stalker contra essa mulher por mais de 10 anos é Kensuke Hashimoto, de 41 anos atualmente. Quando ele começou a stalkear essa mulher, ela era ainda bem jovem e já vou revelar mais alguns detalhes sobre a mulher, mas eu vou contar pra vocês como que se deu esse caso. Esse homem, o Hashimoto Kensuke, ele era acostumado a pegar trem nessa estação todos os dias pro trabalho dele, né? E aí um dia ele viu essa menina e aí simplesmente ele enlouqueceu, tipo, teve um imprint com a menina. E aí, desde então, desde esse dia que ele viu essa menina, ele começou a perseguir ela. A moça que estava sendo perseguida durante todo esse tempo, esses 10 anos, ela já sabia que ela estava sendo perseguida, mas ela nunca procurou a polícia. Ela tinha muito medo de falar sobre o caso, de se abrir sobre o caso. Ela tinha medo do cara, de que tipo, pudesse acontecer alguma coisa, ou pudesse não dar em nada. Ela estava assustada, então ela nunca denunciou. Ela só conseguiu denunciar esse cara no dia que ele chegou e abordou ela no trem, tentando tocá-la. E aí ela viu ali uma oportunidade de poder finalmente denunciar ele. Mas, gente, voltando antes da parte da denúncia, né, dessa moça contra o Kensuke Hashimoto, o que aconteceu? Essa moça, ele relatou que viu essa moça quando ela ainda era adolescente, quando ela ainda estava no ensino médio, ele começou a seguir ela e tirar fotos dela, né, nessa época. Só que, na verdade, quando a polícia prendeu ele e foram investigar o celular dele e as outras coisas que precisavam, né, ser vistas aí, descobriram que, na verdade, ele estava seguindo ela desde que ela tinha 10 anos de idade. Quando ele começou a contar a história, pela moça ter 20 anos, eles acharam que se tratava de um caso de stalkeamento de 2 a 3 anos, porque ela tinha percebido isso quando ela ainda era adolescente, né? Mas, na verdade, ele já perseguia ela desde que ela tinha 10 anos de idade. Então, muito provavelmente, ele é um pedófilo também. E aí, gente, a polícia, juntando todos os materiais e tudo mais, levou ele preso, claro. Mas ele, a primeiro momento, se defendeu, tentando falar que ele apenas queria conversar com a moça, apenas queria se apresentar para ela.
de uma forma amigável, que ele não tinha intenção nenhuma de assustar ela e não sei mais o que. Tentou lá ludibriar a polícia, mas a história dele não colou. E a moça, ela só conseguiu acusar ele por causa que ele se aproximou e tentou tocar o corpo dela. E aí ela falou: olha, tem alguém tentando me tocar aqui dentro do trem. E todas as estações de trem aqui no Japão geralmente tem guardinhas, então esses guardas levam o cara pra delegacia, porque toda estação aqui do Japão tem uma delegacia. E aí a polícia vem, a pessoa fica presa, interrogada e tal. E foi nisso daí que ela conseguiu finalmente se livrar do cara. Só que, gente, olha, por se tratar de um caso de stalkeamento, as leis do Japão, eu acho que elas não são tão severas com essas pessoas. Por quê? Primeiramente, por mais que você esteja sendo perseguido, igual essa moça que estava sendo perseguida há 10 anos, que ainda nem tinha lei há 10 anos atrás sobre stalker aqui no Japão. E muito menos, assim, ela não tinha provas, né, contra ele, porque aqui no Japão você tem que ter provas pra você acusar uma pessoa de stalker. Tipo assim, filmagens, fotos, coisas que provem mesmo que a pessoa tá fazendo aquilo. Mas como acontece que essa moça, mesmo que ela tivesse provas, né, mesmo que ela falasse que ela estava sendo stalkeada, às vezes a polícia não dá atenção para mulheres que passam por isso. Eu já conheci meninas brasileiras que já sofreram de stalkeamento, né, em Tóquio, e mesmo falando com a polícia, né, falando que mesmo em estado de pânico, a pessoa tava chorando, né, relatando isso, falando pra polícia e tal, que ela tava muito assustada, que o cara tava seguindo ela mesma e tal. A polícia falou: olha, se você não tiver foto, se você não tiver um vídeo mostrando alguma coisa desse cara, a gente não pode fazer nada. E aí, tipo, a gente percebe que a palavra da mulher não vale nada até o momento que você tem uma prova. E vendo esse caso, eu me identifiquei com a vítima porque eu já fui vítima de stalkeamento quando eu estava no Brasil. E eu tinha na época que mais ou menos meus 21 anos de idade. E infelizmente, gente, aconteceu. E eu percebi que estava sendo stalkeada muito tempo depois de que por uns 2 ou 3 meses eu percebi isso. E na época eu estudava à noite e a minha escola era escola de música, né? Eu estudava num parque, essa escola era dentro de um parque, né? E eu comecei a ficar com medo. Meu pai começou a ter que me buscar e tudo mais. Então, tipo assim, eu acabei desistindo dessa escola de música pra não ter que encontrar mais com esse cara. E ele, tipo, desapareceu. E eu lembro, gente, que essa coisa de eu ter que olhar pra tudo quanto é lugar e ter que observar tudo que tá acontecendo à minha volta veio dessa experiência que eu tive lá aos meus 21 anos de idade. Então, quando eu vejo alguém que passa por uma situação parecida, a gente vê que é muito bizarro. E que a gente sente que tem alguém seguindo a gente, tem alguém olhando. Você olha, você vê a pessoa, você olha de novo, a pessoa já desapareceu. Então, tipo assim, é muito bizarro, parece muito filme de terror. Então, assim, se vocês quiserem que eu conte essa história pra vocês, eu posso trazer essa história aqui pro canal, embora não tenha nada a ver com o Japão. Mas se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários que eu posso trazer aqui pra vocês. Mas, enfim, é mais aí um dos crimes bizarros que tem no Japão. Se vocês gostam, né, desse tipo de tema, eu posso trazer mais pra vocês, porque tem muitas, muitas histórias de stalker, ou histórias de terror mesmo, geral, aqui no Japão. Então, pode deixar que eu vou trazer pra vocês se vocês tiverem interesse, porque eu tenho interesse nisso, eu gosto, mas eu não sei se é do interesse do público que assiste o meu canal aqui, em específico. Mas é isso, gente. Graças a Deus o cara foi preso, a menina tá livre. Com as provas da polícia, ele tá sendo processado e tudo mais. A moça foi encaminhada a psicóloga, ela tá fazendo um tratamento psicológico por causa disso, porque ela ficou muito traumatizada depois disso. Não vamos também culpar as vítimas, né? Porque muitas vezes a gente sofre uma agressão, a gente não tem. Por causa do choque, a gente não tem reação. E não é que a pessoa goste disso, tá? Porque eu já, igual teve comentários na internet que falam: essa menina ficou esse tempo todo sem denunciar, é porque ela gosta disso. Na verdade, ela só foi perceber que ela tava sendo stalkeada de fato, gente, quando ela já tava, tipo, adolescente mesmo pra mais velha. Porque dos 10 anos até ela se tornar adolescente ali, estudante do ensino médio, ela ainda não tinha percebido isso. Ela foi perceber depois. E porque eu acho que se ela tivesse percebido na época que ela era criança, ela já teria contado para os pais e os pais já teriam tomado uma iniciativa. Então, assim, a gente não deve
nunca acusar uma vítima, porque eu mesma, quando sou vítima de assédio, por exemplo, igual já aconteceu aqui no Japão, de eu ver um cara me filmando dentro de um trem ou do cara me tocar, eu sou do tipo de pessoa que não tem reação, eu não consigo falar, eu travo totalmente. Então tem pessoas que são assim. Então nunca passem, nunca tirem a culpa do agressor e coloquem na vítima. Então é só isso que eu queria deixar aqui pra vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi meio diferente, foi porque essa história realmente chamou muito a minha atenção e eu queria trazer aqui pro canal. E espero que vocês fiquem, né, de alerta também com as coisas que acontecem em volta de vocês. Se vocês vierem pro Japão, especialmente as meninas, tomem muito cuidado, porque sempre tem gente esquisita em todo lugar, por mais que o país seja seguro. E é isso, gente. Muitos beijos pra vocês. Tenham uma ótima semana. Amo muito vocês e obrigada por acompanhar o nosso canal. Obrigada por todo o carinho e apoio que vocês nos dão. Abraços, beijinhos e tchau, tchau!